Olá, queridos. Conforme combinado, vamos fazer uma correção de exercícios da página 126 da apostila. Cálculo de intensidade da corrente elétrica. Primeiro exercício, mais simples de todos. Vocês vão ver uma claridade bem aqui, ó. O que eu resolvo? Eu entro na frente, aí o problema está resolvido. Eu coloco a apostila aqui, aí o problema está resolvido. Primeiro exercício vai trabalhar com a gente o básico, né? Aquela questão de calcular a carga e na letra B, calcular a intensidade da corrente elétrica. Simples e fácil. Por uma seção reta de um fio passam 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons e a carga elementar 1,6 para lá. Sabendo que esses elétrons passam em 10 segundos, letra A, qual a intensidade da carga elétrica desses elétrons aí? 3,2 vezes 10 a primeira, 32 coulombs. E na B, essa carga, dividido pelo tempo de 10 segundos, 3,2 amperes. E aí temos no exercício 2, esses dados, vocês já leram aí. Determine a carga elétrica que passou através de uma seção reta do fio nesse intervalo de tempo. Ele te dá a corrente, que é isso vezes 10 a menos 3. Lembra 10 a menos 3? Pois é, ele está aqui. Então, se eu fizer 2 com menos 3, fica 4, 10 a menos 1, que equivale a 0,4 amperes. E o tempo, na verdade, precisa estar em segundos. 10 minutos vezes 60 segundos, eu tenho 600 segundos. Letra A, E é igual a Q sobre ΔT. Para saber o Q, passa multiplicando, certo? Tempo vezes corrente. A formulinha do kit. Corrente 0,4, tempo 600, isso dá 240 coulombs. 240 coulombs. E na B pergunta o número de elétrons. Dois jeitos de fazer. Usando os dados que ele deu, dá para fazer assim, ó. 1 coulomb equivale a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Marquei errado. 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. No exercício eu tenho 240 coulombs, que dá quantos elétrons? Regra D3, esse vezes esse, vai dar aí... Estou na preguiça de fazer, mas eu acho que vai dar 240 vezes 5, 1.500. Eu nem olhei na apostila. 1.500 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Se eu transformar isso para a notação científica, 18, 19, 20, 21. 1,5 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Exercício 3, ele te dá um condutor, fala que tem um campo elétrico assim. Se o campo elétrico está assim, então quer dizer que desse lado eu tenho tipo, algo positivo, desse lado algo negativo. Porque o campo elétrico é algo que sai do positivo e entra no negativo. Como se eu tivesse ligado no polo positivo da bateria e no polo negativo, né? Essa é a ideia. Qual o sentido de deslocamento dos elétrons livres nesse condutor? Para onde vão os elétrons? Se eu tenho um elétron aqui, você acha que ele vai ser atraído para qual lado? Para o positivo. Então eles vão para a direita. E aí a pergunta na B, qual seria o sentido convencional da corrente nesse fio? Se os elétrons se movimentam para lá, esse é o sentido real da corrente elétrica. O sentido convencional é o contrário, mas é o que a gente usa na física, né? O sentido convencional. Se os elétrons vão para lá, o meu sentido convencional é para a esquerda. Tá? Um sentido convencional. Lembrando, né? Não é o real. Contrário do movimento dos elétrons livres. Quarto exercício. Filamento de uma lâmpada do farol. Blá, 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 tá, você já leu aí também, né? Durante o intervalo do tempo, qual é o valor da carga elétrica que passa? Ele quer saber a carga. Ele te dá o tempo, a corrente, quer saber. Muito fácil. É igual ao outro lá que a gente fez. Né? Você tem esses valores. Quer saber a carga. Então é só fazer
a multiplicação. Passa esse multiplicando. Né? Aí eu fico com isso aqui. Carga é a corrente, 2 amperes, vezes o tempo, 10 segundos, 20 coulombs de carga elétrica. Quantos elétrons, em média, atravessam a seção reta desse fio em 10 segundos? Dá para fazer igual a gente fez a 2B. Se quiser fazer desse jeito, faça. Ou faça de um jeito mais rebuscado, mais sofisticado, mais... um jeito raiz. Não um jeito Nutella, regra de 3. Faça o jeito raiz bruto, que é a aplicação desta fórmula, onde a gente tem a carga 20, não sei o número de elétrons, mas a carga elementar, que é 1.610 menos 19. Eu vou passar isso aqui dividindo, só para vocês pegarem a parte de baixo da lousa. 20 dividido por 1.6, 10 menos 19. E aí a gente tem que se virar para resolver. 20 dividido por 1.6 dá 12,5, segundo as minhas ideias aqui. Né? Isso que está negativo, eu jogo para o lado de cima, inverte o sinal, fica positivo. Então eu vou ter tudo isso de elétrons. Em notação científica, 1,25 vezes 10 elevado a 20. Elétrons. Chegamos aí ao exercício 5. Uma bateria de automóvel fornece corrente elétrica para o motor. Qual o sentido da corrente de elétrons livres que atravessa o condutor? Que atravessa o motor. Então, ó, os elétrons livres eles vão se deslocar sempre sendo atraídos para o positivo. Então seria de C para D. Certo? Perdão, eu vi errado. De D para C. Na minha tela está invertida aqui. Eles vão, lembra, para o positivo os elétrons. Então eles vão de D para C. De D para C. Mas aí quando perguntar o sentido convencional da corrente, é sempre ao contrário do real. Né? Sentido convencional é do mais para o menos. Então ficaria de C para D. Ok? Exercício 6. Gatilhando já que tem espaço. Ele fala que dá uma seção reta, tantos elétrons, qual a intensidade da corrente elétrica. Esse valor, 5 milímetros quadrados, você não vai usar para nada. Ele quer a intensidade da corrente elétrica. Ele quer que você calcule primeiro a carga, que ele não te deu. Mas ele fala 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons. A carga elementar 1.610 a menos 19. Isso vai dar 8 vezes 10 elevado a menos 1, que é 0,8 coulombs. A pergunta é, quanto passa isso em 1 segundo? Ó, passam tantos elétrons por segundo. Então esse por segundo é 1 segundo. Divide por 1 aqui, dá a unidade em amperes. Era isso, eu vou ficar na frente aqui da luz para você enxergar direito. Exercício 7. Ele te dá um gráfico aí, a corrente elétrica vinha a 250 miliamperes. E aí depois de 20 segundos aumentou para 500 miliamperes aí por mais 20 segundos. Então foi 20 segundos aqui, 20 aqui. Pergunta, qual é o total da carga transmitida em coulombs, que passa por uma seção reta, seção transversal desse condutor. Vou passar um jeito novo para vocês. Poderia usar a fórmula? Poderia. Aí eu ia usar a fórmula para cá, usar a fórmula para esse pedaço, e aí achar duas cargas e ia somar. Só que a primeira informação importante é o quê? Que isso está em miliampere. Quer dizer que é 10 a menos 3, quer dizer que divide por 1000. Isso aqui, na verdade, é 0,25, isso aqui na verdade é 0,5 ou 50, é a mesma coisa. Então são esses valores que eu tenho que usar. Quando aparecer, por exemplo, uma reta que sobe assim, ou algo que faz assim, forma um triângulo e tal, tem um jeito de resolver que você tira a área do gráfico. Né? Dá para fazer isso. Vou tirar essa área, vou tirar essa área, e a área do gráfico, para mim, vai ser o valor da carga. Isso funciona quando tiver um gráfico da corrente pelo tempo. Porque repara bem, qual que é a fórmula? Corrente vezes tempo.
certo? Carga, corrente vezes tempo. Então, se eu tiver um gráfico da corrente pelo tempo, para mim vai ser a carga. Então, se for uma reta assim, ó, tira a área do triângulo. Se fizer isso, ó, trapézio, por aí vai. Área, vamos lá. 0,25 vezes 20. 0,25 vezes 20, base vezes altura. Isso dá... Ih, buguei, mano. 2,5 dá 20, 10. 10. 10. Dá 10, né? Dá 10, dá 10. E aqui eu vou fazer o quê? 20 desse pedaço vezes 0,5. 20 vezes 0,5. Aqui vai dar 20, né? Não, vai dar 10. Ih, mano, o que aconteceu aqui? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ignora, eu não vou fazer outro vídeo porque está sendo continuado isso aqui. Mas troque essa informação que eu coloquei errado. É 40 e 80. Eu vi errado na apostila. Mas tudo que eu expliquei tá válido. A diferença é que aqui mede 40 e aqui mede 40. E aí você deve estar se perguntando, mas o professor tá fazendo errado, aqui na apostila tá diferente. Pois é, arrume aí que tá tudo certo. Agora vai, né? Base vezes altura, 40 vezes 0,25. Aqui dá 10, sim. E aqui 40 vezes 0,5 dá 20. E aí o total disso daqui dá 30 coulombs de carga. Tá vendo? Nós somos humanos, também erramos. Exercício 8. Pergunta qual desses efeitos aqui, do desenho, qual desses efeitos sempre ocorrem com a passagem de uma corrente elétrica? Oh, corona. Com o efeito Joule. O efeito Joule é algo que sempre acontece. Um fio percorrido por uma corrente elétrica é aquecido. Isso sempre acontece? Sempre acontece. Então marca aí, letra A. Mas não é só A, porque vai ter mais aí, né? Tipo, é um exercício que pode assinalar mais de uma. Então isso sempre acontece. Nem que for 0,01 grauzinho, mas esquenta. Os elétrons se colidem. E aí pode acontecer esse aquecimento. Ou muito grande ou muito baixo, mas acontece. Efeito químico. Solução eletrolítica se decompõe? Não, isso acontece só em caso de pilhas, né? Se você tiver um fiozinho só, assim não acontece nada químico. Não. Efeito luminoso. A luz é emitida quando uma corrente percorre um gás de baixa pressão. Nem sempre. Você pode ter um gás ali que, se você acender, tem corrente elétrica, mas ela não acende. Efeito fisiológico. O organismo sofre contrações musculares. Não acontece. Se eu pegar uma pilha, fizer assim, e fizer assim, né? Pode ter um pouco de corrente elétrica passando, dependendo da resistência da minha mão aqui, né? Mas eu não sinto contrações ao serem percorridos, né? Letra E, efeito magnético. Um campo magnético é criado quando uma corrente percorre o canto. E isso sempre acontece. Se eu pegar um fio, por ele passar corrente elétrica, vai criar um campo magnético em volta. Isso sempre vai acontecer. Matéria, inclusive, de próximo bimestre. Campo magnético de correntes elétricas. Então, marcar IAE, né? É isso. Vamos para a última. Vamos aí para o 9º exercício da Unicamp, para fechar com chave de ouro. Ele fala sobre o funcionamento, parece uma pilha isso aqui. Ah não, é um banho de prata em objetos, como talheres. Tá, aí você coloca lá e aí vai ficar tudo cheio de pratazinha assim, bonitinho. Considere que uma corrente de 6 amperes passa pelo circuito e que cada coulomb de carga transporta 1,1 miligrama de prata. Calcule a carga que passa nos eletrodos em 1 hora. Ele quer a carga que passa em 1 hora. Ele quer a carga, ele deu a corrente, ele deu o tempo e quer a carga. Pronto, kit. É simples assim. Ele quer a carga. Ele deu a corrente, 6 amperes. Ele deu o tempo que é em 1 hora. 1 hora. Só que em 1 hora são 60 minutos. 60 minutos são 3.600 segundos.
Aí eu vou fazer isso de cabeça? Não. Vou pegar o meu calculadora. E aí você faz 3 vezes 1.600, eu acho que dá 18.000, né? 10.800. Coulombs de carga. 10.800. Isso tá errado. Tá errado porque eu fiz vezes 3 na minha calculadora. É vezes 6. Vai dar 21.600. É o dobro. 21.600. Olha aí, a gente faz ao vivo até na aula gravada. Determine quantos gramas de prata são depositados sobre o objeto em um banho de 20 minutos. Tá, em 20 minutos, quanto vai passar? Veja bem, se 1 hora vai passar isso, 20 minutos é 1/3 de 1 hora. Então eu tenho que pegar 1/3 disso para usar aqui embaixo. 1/3 é tipo isso dividido por 3. Ok? Tá, quanto dá isso dividido por 3? Não sei. Agora eu vou fazer com muita calma para não errar depois nos cálculos. 21.600 por 3 dá 7.200. Então serão 7.200 coulombs, equivalem a quantas gramas? Sabendo que o exercício diz que 1 miligrama, não, como é que é? Cada coulomb transporta 1,1 miligrama. Cada coulomb transporta 1,1 miligrama. Regra de 3. Aí é só fazer a regra de 3. Vezes esse. X vai ser igual. Isso vezes 1,1. 7.200 vezes 1,1, quanto dá? 7.920 miligramas. O exercício perguntou quantos gramas. Anda 3 casas para transformar. 7,92 gramas. Pronto. Qualquer novidade, me procurem nas redes sociais. Estarei à disposição para dúvidas. Abraço.